E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como é que é? Aí chegou na faculdade, eu cheguei na faculdade, na escola de engenharia, não foi na faculdade de comunicação. Eu, o Beto Silva e o Madureira, a gente era da mesma turma da engenharia. E a gente também era meio um ativista do movimento estudantil, tá? Engenharia civil mesmo? Engenharia de produção. Tá. Só que assim, o que acontece? A gente fazia o movimento, mas a gente achava que os caras eram muito sisudos, levavam todas as coisas muito a sério, não sei o que e tal. Então a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com os caras e zoar com aquela condição da engenharia que era um curso que só tinha homem, né? Então, as reivindicações, mais verba para a educação e tal, os melhores bandejões, aquela coisa toda, a nossa reivindicação era mais mulheres na engenharia, entendeu? E aí o jornalzinho funcionou bem ali na faculdade de engenharia, aí a gente ampliou, começou a fazer um jornalzinho para toda o UFRJ, e aí 2 anos depois da fundação, a gente chamou o Bussunda e o Cláudio Manuel, e aí começamos a fazer um jornal já em formato tabloide, para vender de forma alternativa em bar, em praia, encontro de estudantes, bababá, sabe? Sempre de mão em mão. Até fala sabe aquele chato que vem para vender poesia quando você está tomando um chopp? Era Paulista. isso. Era nós, né? A gente era exatamente assim. Ficava ali vendendo pá. E aí, nesse momento, a Caceta Popular. Caceta Popular. E aí, o Planeta Diário, que era o outro ramo, o Planeta Diário, o que foi? O Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que fazia a Grande Família, que depois fez a Grande Família, Tapas e Beijos e tal, redator, eles 3 estavam trabalhando num jornal antigo chamado Pasquim. Eles Pasquim saíram. é famoso. É famoso Exatamente. demais. Saíram quem do falou Pasquim. foi a Laerte. A Laerte falou muito do Pasquim. Também. Eu acho que ele era a nossa referência. Para nós, a referência de humor era o Pasquim. Que tinha lá o Ziraldo Jaguar, Milor Fernandes. Nossa, Milor. Os caras muito cabeçudos. Aí eu sei o seguinte, que eles, quando eles saíram, como eles já trabalhavam com isso, eles já montaram um esquema, uma estrutura profissional. Procuraram uma editora, bolaram um jornal e esse jornal já saiu em banca, entendeu? E a gente vendendo de mão em mão. Aí a gente procurou essa editora e propôs uma revista que veio a ser a revista da Caceta Popular. Então a mesma editora publicava a revista Caceta Popular e o jornal O Planeta Diário. Começou assim tal. Depois, ambas as publicações saíram daquela editora e a gente começou a ser publicado numa editora aqui de São Paulo, chamada Circo Editorial, que fazia os quadrinhos do Angeli, do Laerte, Glauco, etc. E eles fizeram a sua própria editora. Tempos depois, a gente também criou a nossa editora, saiu dessa Circo Editorial e fundamos. Muito bem. Aí estava ali, mas a coisa não, apesar de ter essa história toda, a coisa não dava grana. Não dava grana. A gente começou a vender camiseta. As camisetas começaram a bancar a produção da revista. Mas mesmo assim, dali a pouco começou a empatar, a gente também não tomava muito conta do dinheiro direito, enfim, tinha muito lugar para onde sair o dinheiro, né? Aí a coisa não estava indo muito bem, a gente estava à beira de fechar tudo, parar com tudo, quando o Jô Soares saiu da Globo e veio para o SBT. Quando ele saiu da Globo, ele trouxe também uma equipe de redação da Globo. O Max Nunes, que era o chefe da redação dele, trouxe vários redatores e tal. Então, a Globo ficou meio esvaziada nisso. E o Cláudio Paiva, que era do Planeta Diário, já tinha saído, estava na Globo meio assim, perdido ali na função. Ele, junto com o Guel Arraes, tiveram a ideia de fazer um programa novo, programa de humor completamente novo, com pessoas que não faziam programa de humor, mas trabalhavam com comédia. Então, assim, você tinha o elenco, era de gente que trabalhava com teatro besterol, como Débora Bloch, o Guilherme Caran e tal, e
gente também, e autores que não estavam escrevendo para os clássicos programas de humor, mas que trabalhavam com humor. Então, era um humor impresso, no caso, o pessoal da Caceta, o pessoal do Planeta, o pessoal dos quadrinhos aqui de São Paulo, que era o Laerte, o Glauco, gente do teatro também, que fazia essas peças do Teatro Besterol. Aí a redação era por Caceta, Planeta, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, Time, cara. o Vicente Pereira e Mauro Razzi, que eram dois grandes autores de teatro da época do Besterol, e o decano era o Luiz Fernando Veríssimo. Essa era a redação. Então, você tinha um elenco incrível para fazer o TV Pirata, e você tinha uma redação também incrível, que também podia não dar certo, né? Um monte de gente que nunca fez aquilo poderia não dar certo, mas acabou que funcionou, que a gente Nossa, TV Pirata mudou era muito foda. a linguagem dos programas de televisão, porque a gente começou a perceber, não percebeu, não, depois que a gente olhando para trás viu o que aconteceu. Aquela era a primeira geração que estava fazendo televisão, que cresceu vendo televisão, Foi. entendeu? As gerações anteriores, elas cresceram ouvindo rádio. Sim. Então, tinha uma coisa até que o Chico Anísio falava como verdade, que a gente contestava, que é assim, que ele achava que um quadro de humor para televisão, você tinha que, ao sair da frente da televisão para ir na cozinha, só de ouvir você continuava acompanhando e voltava e não perdia nada. E a nossa ideia é que a imagem tinha que ser complementada pelo que está sendo falado. Porque às vezes podia não ser exatamente o que estava aparecendo. Ou seja, a pessoa tinha que estar prestando atenção na imagem e no áudio para entender do que se tratava a coisa. Né? E ele achava que isso não ia dar certo. Ele achava que isso não ia dar certo. A gente falou, não, a gente quer assim, a gente queria acabar com a claque. Ele também era completamente contra. Falou, pô, se vai acabar com a claque, como é que as pessoas vão saber qual é a hora de rir? A gente, quando foi engraçado, as pessoas riem. Não tem problema. Mas, assim, várias coisas que eram verdades, tabus, que assim que o TV Pirata acabou quebrando. E depois, quando o TV Pirata acabou e veio o Cacete Planeta, a gente radicalizou em algumas outras coisas, né? Vocês saíram da faculdade, foi isso? A gente não, eu já saí do meu emprego de engenheiro, Saiu né? de tudo. Porque daí você já tinha se formado. Porque assim, no momento que a gente fez o primeiro jornalzinho, foi no primeiro ano da faculdade, até o emprego na Globo, foram 10 anos. Nossa. 10 anos. 78 eu entrei na faculdade, e em 88 eu consegui meu primeiro emprego como humorista. Então, assim, formei, trabalhei como engenheiro, assim como eu, o Beto, o Madureira, cada um numa empresa, sabe? A Caceta a gente seguia fazendo jornalzinho, mas era um hobby apenas, a gente não tinha a menor pretensão de sobreviver de humor. A gente queria, sabe, a gente se divertia fazendo aquilo, mas o ganha-pão era vinha das empresas, enfim, do seu emprego, né? E nesse momento, era um momento de um turning point ali, que a gente tinha. Eu teria que me dedicar mais à engenharia para você deixar de ser um engenheiro relapso para conseguir crescer na empresa e tudo mais. Mas nesse momento, justamente, surgiu o convite da gente testar se a gente conseguiria escrever para a televisão, sabe? E aí a gente foi. Hora de arriscar. Conseguiu o emprego de redator do TV Pirata, na TV Globo, né? E aí o TV Pirata foi, ele ficou, na verdade, tem toda uma aura do TV Pirata. Ele foi um programa que durou muito pouco, né? Ele durou 2 anos e meio, se não me engano. Cara, tá? é impressionante, porque a minha memória de TV Pirata é como se tivesse durado 10 anos. Exatamente, Dois mas durou anos e 2 anos e meio. Já durou mais que muito programa, Muito. né? E o que colocam aconteceu? e sai em 6 meses. O que aconteceu foi que, justamente porque acabou o TV Pirata, porque foi lançada na Rede Manchete, extinta Rede Manchete, a novela Pantanal. Essa novela Pantanal foi um fenômeno de audiência, foi a primeira vez que a Globo perdia diariamente na audiência para uma emissora concorrente na linha de shows. A novela Pantanal, ela derrubou, a Globo tirou todo mundo do ar. Era o Boni na época, tirou
o TV Pirata, tinha um programa chamado Globo de Ouro, que era um dos grandes sucessos da música. Todos os programas que existiam foram derrubados e a gente saiu com a incumbência de bolar um programa novo. E aí a gente criou, entre várias outras ideias, a gente apresentou a ideia do Cacete Planeta, né? E foi aí que juntou. Não, na verdade, a gente juntou quando a gente estava na redação do TV Pirata ainda, Caceta Popular Planeta Diário, e aí surgiu um cara muito importante na nossa vida, que foi o Paulinho Albuquerque. Ele era um produtor musical, ele era um curador de festival de jazz, e ele estava fazendo a programação de uma casa noturna chamada Jazz Mania, e ele, às segundas-feiras, ele tinha o horário vago. E aí, ele procurou a gente, que ele queria fazer um show de humor lá, imaginando que a gente fosse fazer assim, tipo uma terça insana, sabe? Um show de esquetes e tal. Só que a gente não queria escrever esquete porque, porra, a gente estava escrevendo para os melhores atores, e a gente que ia interpretar, falou, pô, a gente vai perder para a gente mesmo, né? Então, a gente bolou, o Cacete Planeta começou com uma banda de música de humor, estilo Mamonas. Que doido. Pré-Mamonas, entendeu? Músicas originais, não eram paródias, entendeu? E aquilo deu certo pra caramba. A gente fez mega shows. O nosso público era de 2.000 pessoas, entendeu? Era um negócio grande. A gente começou mesmo com uma banda de música, Incrível. né?